Senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores, ouvintes da TV e Rádio Senado. Inegavelmente não há como fugir do tema que domina os pronunciamentos desta casa. E um tema que alcança repercussão mundial, porque fui ainda conferir. O movimento do domingo foi estampado nos principais jornais do mundo, nas grandes emissoras de televisão do planeta. E essa casa não pode se furtar a repercutir e a comentar este movimento de multidões que foram às ruas pelo Brasil afora no domingo passado. Um movimento estrepitoso, mas sobretudo ordeiro, em que as pessoas foram às ruas conscientes, mas impacientes, insatisfeitas. Na capital do meu estado, por exemplo, e houve destaque nos jornais como um dos movimentos de mais mobilização, 100.000 pessoas caminharam entre dois parques na capital gaúcha. E o fato foi inclusive destacado pelos jornais do centro do país. O mundo toma conhecimento da insatisfação dos brasileiros. Felizmente, não de uma convulsão social, mas de uma insatisfação generalizada que se espalha pelo Brasil e que cresce. Eu queria destacar, presidente, que hoje jornais do centro do país revelam uma pesquisa importantíssima para a nossa avaliação. 74% dos participantes das manifestações pela Avenida Paulista compareceram a uma passeata, a um protesto pela primeira vez. E 47% na mesma pesquisa disseram que protestavam contra a corrupção. E 27% pediam o impeachment. E 14% protestavam contra os políticos. Qual é o significado desta pesquisa? O significado confirma que não se tratou de um movimento político partidário, mas de um despertar cívico extraordinário de todos os brasileiros, inconformados com promessas de governo não cumpridas, com o declínio da economia, com a omissão de políticas fiscalizadoras e, sobretudo, com o roubo na Petrobras, que era orgulho nacional, hoje envergonha e fere a imagem do país por toda parte. A pauta do movimento era bastante ampla e incluíam os slogans contra a presidente da República e seu partido, os responsáveis maiores pelo mal-estar que toma conta da sociedade brasileira. Um governo que vem se perdendo nos últimos anos, depois da euforia generalizada dos primeiros governos do PT, quando havia a expectativa de que o Brasil havia tomado o rumo do progresso. Esse rumo foi perdido, senhor presidente. Hoje vemos um governo insensível ao diálogo e de liderança que parece extremamente enfraquecida. E aí reside o dilema. Ou a presidente se abre para o diálogo, assuma seus erros, especialmente em relação à sua atabalhoada gestão, muda sua política, cortando gastos, reduzindo ministérios, chamando empresários dos contratos com a União para uma revisão de contratos, uma revisão para baixo, com relação às obras que deveriam estar continuando e estão paralisadas. Restabeleça verbas para a educação, aceitando uma reforma tributária o mais rápido possível e uma reforma condizente com aqueles que empreendem e produzem, ou a presidente seguindo surda aos protestos das ruas
panelaços e críticas, se encaminha para um rumo imprevisível, presidente. Os brasileiros que estão indo às ruas não são inimigos do governo, apenas divergem, protestam, se decepcionam pelos erros e também cabe a nós, presidente, a nós do Congresso, cumprir a nossa parte de apresentar propostas, colaborar com a Polícia Federal e com o Ministério Público, que vem desempenhando um trabalho prestimoso, eficiente e mesmo patriótico, desvendando crimes e os responsáveis pela ruína da nossa maior empresa, um patrimônio de todos os brasileiros. E daí a perspectiva de que haja daqui por diante uma aceleração, presidente, nos trabalhos desta Casa, com a reforma política tão reclamada. A presidente se antecipa e diz que vai mandar medidas sobre a lei anticorrupção e a reforma política. Mas não são essas as medidas mais urgentes cabíveis à presidente da República. As medidas mais emergentes e importantes estão no terreno da economia. E aí cabe a pergunta: está esse governo entendendo bem o clamor das ruas? Está o governo entendendo o clamor das multidões e disposta a mudar a sua política? Aceitar o diálogo com os partidos da base, com as bancadas da base, que estão entendendo o clamor popular. A presidente merece respeito. Não estamos falando de impeachment. Isto só poderá acontecer se houver relação dos acontecimentos, se houver relação com a gestão da presidente com o que aconteceu com a Petrobras. A presidente, até prova em contrário, merece todo o respeito ao cargo, à sua história, à sua folha de serviços, mas é imperioso que a presidente mude Nós estamos num momento extremamente delicado, talvez nunca com similar na história, e isto nos obriga a ter uma partição muito ativa e clamar mais uma vez que a presidente chame as lideranças, chame as bases, reduza a sua autossuficiência e admita profundas reformas no seu sistema de governo. Obrigado.